Salve Maria! O exame de consciência é um dos 5 requisitos para fazer uma boa confissão. Por isso que eu quero indicar-te como fazê-lo. Eu sou o irmão Alexandre Cavalcante, dos Arautos do Evangelho. Para fazermos um bom exame de consciência, se recomenda recolhermos-nos num lugar tranquilo, colocar-se diante de Deus, fazer uma oração pedindo a graça do Espírito Santo por meio de Nossa Senhora, para que ela ilumine o nosso conhecimento e nos faça conhecer o número e a gravidade dos nossos pecados. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as orações indicadas para isso. Agora comecemos a repassar diligentemente o período desde a última confissão para poder identificar em que nós cometemos algum pecado ou alguma ofensa a Deus. Se você quer, pode tomar nota num papel para poder recordar com maior tranquilidade na hora da confissão. Nesse exame, nós devemos o quanto possível recordar o número dos pecados, sobretudo se são pecados mortais, e as circunstâncias que podem mudar um pouco a gravidade do pecado. Iniciamos passando em revista os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, depois os mandamentos da igreja e também os nossos deveres de santo. Em cada um dos mandamentos nós vamos verificar se temos cometido alguma falta, algum erro, por pensamentos, por palavras, por atos ou por omissões. Mas vamos ter atenção àquilo que é a causa dos nossos pecados, a causa dos nossos erros, para que a gente possa melhorar e corrigir em profundidade qual é a raiz dos nossos pecados. Sobre o primeiro mandamento, nós devemos observar um pouco se temos dúvidas voluntárias contra a fé, se temos alguma dúvida voluntária contra os ensinamentos da igreja, se temos tomado parte em conversas contra a religião, ou lido livros, notícias, textos, jornais que são contra a nossa religião, ou também filmes, vídeos, outras coisas que muitas vezes se compartilham que são contra a nossa religião ou que são ofensivos a Deus. Se eu passei esse material para outras pessoas, evidentemente que eu devo referir isso também na confissão. E vamos recordar, desde a nossa última confissão, como foram as nossas comunhões. Eu comunguei realmente com verdadeiro amor? Eu fiz corretamente? Vou pensar também se eu, por acaso, desprezei alguma coisa ou alguma pessoa sagrada. Eu tenho tido vergonha da minha religião? Devo então recordar se cometi alguma prática supersticiosa ou algo relacionado com o espiritismo ou coisas parecidas. Vamos agora para o segundo mandamento. Quanto ao segundo mandamento, devemos observar se dissemos alguma coisa que seja uma blasfêmia, alguma coisa ofensiva a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. Se dissemos ou aceitamos piadas sobre as coisas sagradas, se fizemos algum juramento falso, algum juramento ilícito, se temos sido fiéis aos nossos votos e às promessas que fizemos a Deus. No terceiro mandamento, que determina guardar domingos e festas, eu devo recordar se assisti à missa todos os domingos, nas festas de preceito, se assisti com a devida devoção, com o devido respeito. Se eu descuidei de conhecer a doutrina católica, devo analisar também se eu tenho vivido bem o dia do domingo, o dia do Senhor, deixando de fazer trabalho serviço, evitando divertimentos que são contrários à vontade de Deus. Ao pensar sobre o quarto mandamento, vamos recordar se temos respeitado realmente nossos pais e nossos superiores, se temos faltado ao devido respeito com palavras, com atos, com insultos, se temos causado desgosto ou tristeza para eles. Quanto ao quinto mandamento, devemos observar se temos ofendido ou agredido física ou moralmente alguma pessoa, causando algum dano. Se temos feito isso diante de outras pessoas, por exemplo, se a pessoa discutiu, brigou com o esposo diante dos seus filhos, se guardamos no nosso coração algum ódio, algum rancor, se vivemos reclamando, nos queixando das dificuldades, tratando mal os pobres, tratando mal as pessoas menores, os empregados, se nesse mandamento devemos também verificar se nós demos algum escândalo. O que quer dizer escândalo? Se as nossas ações ou palavras foram exemplo para outras pessoas, levando outras pessoas a pecar. Aqui, se tem coisas que são mais graves, como, por exemplo, a pessoa que participou ou por omissão de algum aborto, deve relatar isso ao sacerdote. Nos dias atuais é necessário ter uma atenção especial quanto ao sexto e ao nono mandamentos, examinando se tivemos desejos ou pensamentos voluntários contra a castidade. Às vezes um pensamento involuntário não é pecado. O problema é se nós consentimos nesse pensamento ou se fomos negligentes em afastar essas tentações. Se tomamos parte em conversas desonestas, impuras, se prestamos atenção nessas conversas, se
começamos a olhar coisas impuras, coisas obscenas, se temos lido livros, memes, notícias obscenas, se repassamos isso para outras pessoas, isso seria uma coisa já mais grave. Enquanto aos atos impuros, devemos analisar. Eu tenho feito algo indevido, cometido algum ato impuro, sozinho, com outras pessoas? No casos mais graves, qual era a condição dessa outra pessoa? Isso também deve ser analisado. É uma pessoa casada, isso pode ser, portanto, um adultério, seria um sacrilégio se é uma pessoa sagrada, ou até um pecado contra a natureza. Os atos que a pessoa comete sozinho também constituem pecado se estão contra os ensinamentos da Santa Igreja e contra os 2 mandamentos, o 6º e o 9º mandamentos. Eu devo pensar também, eu desejei outra pessoa indevidamente? Eu busquei ser olhado, ser desejado ou desejada por outra pessoa, vestindo-me, por exemplo, de modo provocativo, buscando chamar atenção sobre o meu corpo, perdendo a dignidade de vida a esse corpo que me foi dado por Deus? Se tem alguma coisa que nós temos dúvidas sobre o 6º e 9º mandamentos, nós devemos, com muita confiança, apresentar ao confessor e pedir a sua orientação. É muito importante aqui ter essa confiança e saber vencer a vergonha de confessar algum pecado, porque ao confessar, nós vamos ser totalmente perdoados por Deus e estaremos livres desse mal. Recordemos que o demônio nos tira a vergonha na hora de pecar. E depois, na hora que a gente vai se confessar, ele vem e devolve a vergonha para que a gente tenha vergonha de se confessar. Não acreditemos no demônio. Deixemos fora essa vergonha e confiemos em Deus. Deus está aí para nos perdoar. Em relação ao 7º mandamento, examinamos se roubamos alguma coisa, seja da nossa casa ou seja de outras pessoas, se por acaso prejudicamos os direitos de outras pessoas, se pagamos corretamente as nossas dívidas. Devemos pensar também se eu tive inveja de outras pessoas ou desejo de me apropriar de coisas que são de outras pessoas. No trabalho, se sou empregador, eu paguei corretamente os meus empregados? Se eu sou um empregado, eu devo verificar, eu me apliquei corretamente o tempo de trabalho a que eu estou sendo remunerado para isso? Eu estou sendo justo com meus patrões, com aquilo que eles esperam de mim? Estamos já perto do final e chegamos ao 8º mandamento. No 8º mandamento, devemos recordar se cometemos alguma injúria, alguma ofensa, se dissemos alguma coisa mentirosa, uma mentira, se causamos prejuízo à estima ou à honra de alguém com essa mentira. Se foi algo grave, também devemos referir isso à qualidade, se devemos reparar aquilo que fizemos. Se somos, por exemplo, estudantes, eu apresentei corretamente alguns dos meus trabalhos ou eu apresentei como meu um exame que não é meu, se eu copiei, se eu plagiei de outras pessoas. Eu, por exemplo, pequei por murmuração, falando mal dos outros. Agora passamos para os mandamentos da Igreja. E nesse caso basta observar se cumprimos com os jejuns, que são mandados pela Igreja, e com a abstinência, que são determinados. Se fizemos a nossa confissão, a nossa comunhão bem feita no tempo da Páscoa, se ajudamos a Igreja nas suas necessidades. As outras coisas já temos analisado no 3º mandamento. Para finalizar, é bom um rápido exame sobre os vícios capitais. Considerando aqui se cometemos algum ato de orgulho, pensamentos de orgulho, de vaidade, de soberba, de gula, de inveja, se eu me deixei dominar pela sensualidade, se eu respondo de mau humor, se eu desperdicei o tempo, por exemplo, na internet, com o risco de navegar em lugares indevidos, se eu me deixo dominar pela preguiça. O nosso estado de vida também é um motivo de ser analisado. Se eu sou um filho, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou esposo, se eu sou esposa, eu devo verificar se eu estou cumprindo com os meus deveres. Se eu sou aluno, se eu sou professor, se eu sou empregado, se eu sou empregador, eu devo analisar se eu desempenho bem o meu trabalho com a devida responsabilidade e com a devida sinceridade. Uma vez o imperador Carlos V foi se confessar e ao final o padre disse: "O senhor já se confessou muito bem os pecados de Carlos, agora confesse os pecados do imperador." Quer dizer, a nossa função na sociedade também exige responsabilidades próprias, sobre as quais também devemos observar no nosso exame de consciência. Havendo finalizado o nosso exame com seriedade, com diligência, fazemos um breve repasso para ver se não esquecemos nada.
Podemos inclusive deixar um espaço no papel, aquilo onde fizemos as nossas anotações, para depois, se a gente se lembrar de alguma coisa, pode colocar ali. Se por acaso esquecemos algum pecado depois de ter feito o exame, podemos ter a certeza de que esse pecado também foi perdoado. Nesse caso, vamos contar esse pecado numa próxima confissão, mas já sabendo que ele foi perdoado. Recordando, amigos, que o mais importante é o verdadeiro arrependimento e o desejo de não voltar a pecar, nos aproximamos da confissão com sinceridade, com confiança, pedindo ao sacerdote que nos oriente, para que a gente não volte a repetir os nossos mesmos pecados. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, ele disse que o pai esperava com alegria para perdoar o seu filho. É com essa alegria que nosso Senhor te espera na confissão para perdoar todos os teus pecados. Ânimo! Ânimo e confiança! Deus te ama e Deus quer a tua salvação. Salve Maria!